Para além do que nós vimos nas aulas específicas, em que eu mostrei listas e tuplas, nós podemos fazer muitas mais operações combinando listas, combinando tuplas entre si e também utilizando funções que já vêm dentro nativamente no Python para realizar várias operações interessantes. Então vamos a elas. Eu vou começar mostrando como combinar listas e tuplas, fazendo listas de listas, lista de tuplas, etc. A gente consegue então alinhar essas estruturas para mostrar ou estabelecer certas estruturas de dados de interesse. Vou mostrar no primeiro exemplo uma ideia em que eu estabeleço tuplas com 3 valores e esses valores eles funcionam como registros, de forma que o primeiro elemento ele vai indicar o código identificador de uma fruta, o segundo o seu nome e o terceiro o seu preço por quilo. Então eu poderia aqui criar, nesse caso, quatro tuplas representando essas 4 frutas e os seus respectivos campos, valores. Então, por exemplo, e eu posso montar então uma lista contendo essas tuplas. E o que é interessante? Quando eu crio dessa forma, é como se eu estivesse criando uma base de dados em que cada posição da lista possui então um registro contendo esses produtos. Então, quando eu retorno, por exemplo, a lista 0 ou a lista 3, eu recupero especificamente aquele produto. O que é legal? Eu posso utilizar agora métodos específicos de lista para fazer operação em cima dessas sequências de tuplas. Repara aqui, por exemplo, que eu tenho esses valores aqui de código identificador e no momento em que eu fiz essa inserção aqui, eles não estão ordenados, eles estão desordenados. Eu poderia ordenar. Então, por exemplo, aqui, ele vai ordenar sempre pelo primeiro elemento nesse caso. A gente pode também utilizar o método append de lista. Então lembra que o append ele vai incluir um novo elemento e eu insiro uma nova tupla. Então vamos pegar aqui um novo código, 202, por exemplo, maçã. Então, inserindo um novo elemento. Aí, quando eu imprimo, eu tenho aqui uma nova tupla sendo inserida. Então eu consigo assim recuperar esses elementos dentro de cada uma das posições dessa lista. E como é que eu acesso, por exemplo, o preço de um certo produto? Então eu poderia olhar, por exemplo, para a lista na posição 0 e eu quero pegar só o preço dela. Então eu tenho 2 opções. Preço 1 aqui, vamos pegar. Eu posso especificar a posição dela, então dentro do elemento 0 da lista. Então eu retorno essa tupla aqui. Eu quero pegar o preço. O preço está em qual posição? Qual posição aqui? 0, 1, 2. Então na posição 2 eu tenho imprimir o preço. Uma outra opção, como nós vimos, é fazer o desempacotamento. Então eu poderia fazer preço, vírgula, código, nome e preço. Aqui vou colocar preço 2. E assim eu também recuperaria, com a diferença que nesse segundo caso eu também vou ter essas 2 variáveis aqui que eu tenho que lidar, que vão existir, e no primeiro caso eu isolo apenas aquele elemento que eu quero. Então quando eu tenho lista de listas ou lista de tuplas, etc., eu consigo adicionar um novo colchetes para especificar a posição. Então sempre o primeiro vai ser o nível mais alto. Então aqui, como eu tenho uma lista de tuplas, esse primeiro 0 indica qual é a tupla. O segundo índice vai indicar qual é a posição dessa tupla. Lembrando que eu não posso errar. Então, se eu, por exemplo, tentar especificar aqui uma posição que não existe, ele vai dar erro. Então, tenho que tomar cuidado com esse tipo de cenário. Assim como eu criei uma lista de tuplas, eu posso criar uma lista de listas. Eu estou exemplificando aqui utilizando diversas listas.
com notas de turmas de alunos. Então são notas diferentes, então turma 1, 2, 3 e 4. Eu posso criar uma lista de listas com um quadro de notas, por exemplo, contendo as notas da turma 1 e da turma 2. Então quando a gente imprime aqui, notas, eu tenho primeiro a lista das notas da turma 1, depois da turma 2, em sequência. E aí, como eu tenho um tipo lista, notas é um tipo lista, eu posso utilizar os métodos de lista. Por exemplo, fazendo um append, que é incluindo no final as notas da turma 4. Então, se a gente fizer isso, agora o último elemento vão ser as notas da turma 4. Eu posso utilizar outras funções, como o insert. Lembra que o insert é diferente do append, que insere sempre no fim. Eu posso especificar a posição. Então, eu quero colocar na ordem aqui. A turma 3 tem que vir antes da turma 4. Então, vou inserir ele na posição 2, ou seja, 0, 1, 2. Quando eu imprimo, as notas aqui da turma 3, começa com 5,5 e 7, estão aqui na posição correta. Assim como em qualquer lista, eu consigo olhar para uma posição só. Nesse caso, a posição vai ser uma lista. Eu consigo pegar intervalos. Então, nesse caso aqui, fatiando só da posição 1 em diante. E eu consigo fazer isso em ambos. Então, eu tenho notas na posição 1 e eu quero, por exemplo, só as notas, as últimas, então da menos 5 em diante. As últimas 5 notas da lista 1. Eu só não consigo, eu consigo então, aqui, né, quando eu faço as duas ao mesmo tempo, eu posso ter problemas aqui. Então vamos supor que eu recupero as duas últimas, eu tento recuperar menos 3 aqui em diante, aí eu já não consigo, né? Então ele vai dar aqui um comportamento indefinido em que eu não consigo fazer isso. Inclusive aqui ele vai dar problema, né? Então ele não é legal eu tentar misturar fatiamento nos dois níveis, tá? Sempre num nível só. Além de aninhar listas e tuplas, eu tenho algumas funções e formas de utilizar outros recursos do Python. Um deles é o está contido, o in. Posso verificar se um elemento está contido numa lista ou numa tupla. Por exemplo, eu quero saber se existe 0 nas notas 1, na nota da turma 1. Nesse caso aqui é falso. Se a gente olhar na posição 1, realmente não tem nenhuma nota 0. Já se eu olho em notas 2, é verdadeiro. Então as notas da posição 2 tem aqui um 0. Esse elemento aqui, 0. Então eu consigo, o in, ele vai verificar se está contido. É como se eu fizesse um if, eu verificasse em todos os elementos daquela lista se existe alguém que bate com esse valor e retornasse verdadeiro ou falso. Então é bem legal isso para a gente poder fazer algumas operações. Vamos pegar aqui um exemplo. Deixa eu ver aqui a lista, né, que a gente tinha das frutas. Então, vamos fazer o seguinte, a gente pode fazer se a banana estiver contida em lista 0, então imprime para mim o lista 0, 2. Então o que eu estou fazendo aqui? Estou verificando o que está na lista 0 é uma banana? Então imprime para mim o preço dela. Então vamos supor, existe banana na lista 0? Aqui, se eu quiser comparar aqui, colocar outro, laranja, ele não vai imprimir nada, né? Porque aqui até posso imprimir. Não é laranja. Então eu consigo fazer algumas operações utilizando esse in. E o in ele vai percorrer toda a lista ou toda a tupla, olhando para verificar se esse valor aqui existe lá dentro. Pode ser bastante útil em vários cenários.
Uma outra operação é a soma. Então, a soma vai percorrer os valores de uma lista ou de uma tupla, somando esses valores numéricos. Vamos reparar que se isso aqui for uma tupla ou uma lista, tanto faz, mas se ele contiver valores não numéricos, ele vai dar um erro, porque eu não consigo somar inteiro e string. Então, eu não consigo somar valores de tipos diferentes, nesse caso, string incluso. Eu vou vou descer esse cara aqui. O que pode ser útil aqui? Se eu quero calcular, por exemplo, a média de todas as notas de uma turma. Então, eu quero a turma 2, por exemplo. Eu tenho todos esses caras aqui. Eu quero calcular a média deles. Eu posso somar todo mundo da turma 2 e dividir a soma pelo tamanho da turma, ou seja, o len da turma. Então, a média, por exemplo, dessa turma 2 foi 6,31. Então, dá para combinar essas operações para fazer coisas que a gente deseja. Outras operações matemáticas que existem, mínimo e máximo. Posso pegar aqui o máximo e o mínimo, e ele vai retornar para mim o maior valor e o menor valor. Uma outra função bem interessante é um gerador de intervalos, chamado range. O range ele pode ser transformado tanto em lista quanto em tupla. E a sintaxe dele é a seguinte: eu especifico range, o valor, o start, que seria o valor inicial, o end, que é o valor final, e o step. Então, aqui seria o início, o terminador e o passo. Então, se eu tenho, por exemplo, o que geralmente a gente pode fazer? Quando eu posso especificar apenas o que é obrigatório, é especificar apenas um, que é o terminador. Nesse caso, se eu utilizar só desse jeito, ele vai gerar entre 0 e terminador menos 1. Então vamos pegar aqui, por exemplo, range 10. O range 10 ele vai retornar um objeto range de 0 a 10, mas eu posso transformar ele numa lista. Quando eu transformo ele numa lista, ele vai gerar um valor entre 0 e 9, com 10 elementos. Isso também pode ser uma tupla. Então eu posso tanto pegar o range e jogar e transformar ele, converter para lista ou converter para tupla. Eu também posso especificar então o obrigatório é sempre esse. Outras opções são utilizar range início terminador. Nesse caso ele vai gerar um valor entre início e terminador menos 1. E uma outra opção é fazer os três, início, terminador e passo. Nesse caso, ele vai fazer entre início e terminador menos 1 com incremento passo definido. Não necessariamente vai ser 1, né? Nos outros aqui é de 1 em 1. Então, repara que quando eu não especifico, ele vai de 1 em 1. Quando eu ponho, por exemplo, de 3 a 10, ele vai do 3 ao 9. Agora, eu poderia especificar uma lista ou uma tupla, só para mostrar aqui que é possível, range, de 0 a 101, por exemplo. O que ele vai fazer? Ele vai gerar uma tupla de 0 até 100. Mas, se eu especificar o passo, por exemplo, vai de 0 até 101, né, antes de 101, de 20 em 20. Então, ele faz 0, 20, 40, 60, 80 e 100. Então, é bastante interessante o uso do range. A gente também pode utilizar então, esses cenários, né, a gente já viu aqui o desempacotamento, né, então não vou repetir para vocês. Mas, então, listas e tuplas elas podem ser bastante poderosas, tanto em combinações quanto utilizando diferentes métodos. E aqui a gente aprendeu uma função nova, que é o range, que vai permitir que vocês gerem os seus intervalos. E isso pode ser
útil para facilitar a implementação de várias aplicações.